Que aquela mulher estava num lugar aonde ela ia buscar o socorro dela. Aquela mulher estava num lugar aonde que para muito era o fim. A mulher estava morta, acabou. Mas quando nós guerreamos com Deus, pode se tornar o começo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ainda não é o fim. Ainda você tem um quarto na tua casa. Ainda você pode dobrar o teu joelho. O inimigo pode falar que é o fim, acabou. O inimigo pode ter riscado aquele projeto, aquele sonho, algo na tua família. Mas você ainda pode dobrar o teu joelho. Você ainda pode clamar aquele que está no alto, aquele que criou todas as coisas, e pode pedir socorro para ele. Todos acharam? Atos capítulo 9, o verso 36, vai dizer assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boa obra. Repita comigo. Sentar glorificando o nome santo do Senhor. Aleluias. Aqui vamos ver uma discípula, como o texto nos diz, chamada Tabita, que traduzida significa Dorca. Uma mulher, como o texto é bem claro dizer, cheio de boa obra. Uma mulher que era reconhecida pelas obras que ela fazia. O texto é bem claro em dizer que ela fazia algumas túnicas. Se fosse para a gente entender melhor, era como se fosse uma costureira. Era uma mulher que procurava ajudar o próximo. Era uma mulher cheia de amor. Era uma mulher que, se ela olhasse para alguém, ninguém precisava pedir. Ela por si própria ela ajudava. E o interessante é que ela não pedia nada em troca. Mas vai dizer que um certo dia, como diz o texto no verso 37, naqueles dias, porque aqueles dias chegam para todos, o dia mau chega para mim e para você, ela acaba ficando enferma e acaba morrendo. E algumas pessoas observam que Pedro estava ali próximo. Pedro já era um homem cheio de Deus, um homem com o Espírito Santo, um homem que quando orava, a coisa acontecia. Vai dizer que eles mandam chamar Pedro, e quando Pedro vem até aquela cidade, o texto está dizendo que aquela mulher estava no quarto alto, no lugar alto e um quarto, um lugar reservado. E quando ele chega ali, o texto vai dizer o quê? Vai dizer que o quarto está cheio, porque aquela mulher era querida, aquela mulher era amada, aquela mulher era uma mulher cheia de fruto. E no momento que Pedro chega ali, o que Pedro faz? Fala para todo mundo sair dali. E ele dobra o seu joelho e ora. E naquele exato momento, Deus responde a resposta de Pedro, a oração de Pedro. Aquela mulher volta a ter vida. Aleluias. E aqui vamos tirar alguma lição para a nossa vida. Desse texto, Deus vai falar grandemente ao meu coração, como tem falado, e na vida de cada um de nós. Aleluias. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, como eu disse no início, aquela mulher não era reconhecida pelo que ela falava. Ela é reconhecida pelo testemunho que ela dava. Não precisava ela dizer, eu sou. As pessoas observavam ela e sabiam quem ela era. Aleluias. Quem não lembra de um texto que está escrito lá em 2 Reis, agora não me lembro o versículo, não sei se é o 4, que vai dizer que tinha uma viúva numa casa, e todo dia ela observava um homem passar, e ela dizia, ali vai um homem santo de Deus. Então ela observava, o homem não diz quem ele era, mas a própria viúva era testemunha daquilo que o homem mostrava. E é isso que eu e você temos que nos transparecer. Mas o que aconteceu na vida daquele homem e o que aconteceu na vida dessa mulher? Pelos frutos daquele homem, a viúva falou quem ele era, porque ela observava que aquele homem era diferente. Aquele homem tinha fruto, tinha algo para ser mostrado, e pelo fruto que aquele homem dava, ela sabia que ele não era qualquer homem. E na vida desta mulher não é diferente. Aqui vamos observar que aquela mulher não saiu dizendo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o necessitado. Não, as pessoas que estavam à volta daquela mulher diziam quem era ela. E a pergunta de Deus para mim e para você nesta noite, o que as pessoas estão dizendo de nós? Será que eu tenho que dizer, eu sou o pastor, eu sou um bom homem,
Ou será que as pessoas me observam e sabem quem realmente sou? Porque não adianta nada na tua frente eu me mostrar que eu sou uma pessoa e por trás eu ser outra pessoa. Aleluias. As pessoas que têm à nossa volta têm que observar o meu testemunho, o seu testemunho. Aleluias. E o interessante é que quando nós analisamos a Bíblia, vamos observar algo tão extraordinário, que quando Jesus nasce, por Jesus ser filho de carpinteiro, de José e também de Maria, as pessoas observavam Jesus e falavam quem que era Jesus. Não é aquele ali o filho do carpinteiro? Filho de José, filho de Maria? Mas vai dizer a Bíblia que passando algum tempo, o que Jesus faz? Começa a dar muitos frutos, começa a fazer milagre, começa a fazer prodígio, começa a fazer grandes coisas. E se a gente ler aqui em Mateus 16 e o verso 13, se o nosso irmão puder colocar no telão, é bom que as pessoas acompanhem. Mateus 16 e o verso 13 vai dizer assim: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem diz o homem ser o filho do homem? Verso 14: e eles dizendo, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros profeta. Por quê? Os frutos que Jesus estava dando ali, naquele momento, as pessoas estavam imaginando que ele era alguém importante, mas não sabia quem ele realmente era. Porque naquela época, todos nós sabemos que João Batista foi um dos maiores profetas. E antes de João Batista teve Elias, teve Eliseu e teve outros demais. Mas daí Jesus ele pergunta para Pedro: e você, Pedro, o que você acha que eu sou? E aí Pedro vai dizer: tu é filho de Deus. Aleluias. Então naquele momento, pelos frutos, as pessoas estavam vendo quem era Jesus. E no momento certo eles descobriram que Jesus era realmente filho de Deus. Quem não lembra de uma passagem bem conhecida, quando Jesus está no barco, vem uma grande tempestade, os discípulos ficam com medo, e quando Jesus repreende aquele vento, acalma o mar, fica tudo calmo, e aí ele diz: mas quem é este, né, que dá ordem ao vento e o vento se aquieta? E no finalzinho ele disse: esse é realmente filho de Deus. Porque pelo que Jesus estava transparecendo, pelos frutos de Jesus, ele estava sabendo quem era Jesus. Não era qualquer pessoa, mas era filho de Deus. E na minha vida e na tua vida, o que as pessoas estão pensando de nós? Você é um obreiro fiel da casa do Senhor? Você é uma obreira? Você é um levita? Você é um pastor? Aleluia. Será que pelo meu fruto, pelos teus frutos, as pessoas sabem quem eu realmente sou? Aleluia. Porque tem muitos, como diz aí, é um lobo vestido de cordeiro. Por fora é ovelha, mas por dentro é lobo ou é bode. Em vez de ajudar, quer te machucar. Aleluias. Mas Deus nos chamou para ser espelho. Paulo ele diz algo que é tão gratificante, que se a gente observar, Paulo fala três coisas. Primeiro ele fala, após ele ter um encontro com Deus, ele fala: não seja imitadores de Cristo. Depois ele vai falar assim: seja meus imitadores. Aleluias. Porque Paulo chegou a um ponto que ele se colocou tanto na presença de Deus, tanto perto de Jesus, que eu acredito que naquele momento ele sentiu que ele estava andando conforme Jesus queria. E ele fala: me imita agora. Pode me imitar. É como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus trouxe a responsabilidade para ele. Se você me seguir, você vai para o céu. E Paulo naquele momento, eu imagino que antes ele falava assim: ó, imita Jesus como eu imito. Mas chegou um momento que ele estava tão confiante, que ele estava servindo Deus, que ele falou assim: ó, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Será que eu e você possamos dizer isso para algumas pessoas? Será que eu e você possamos dizer: ó, anda conforme eu estou andando, não acreditar no que diz no mundo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Muitos fazem tudo errado e querem ensinar o certo. Mas será que eu e você possamos dizer: ó, me imita,
anda, faz o que eu faço, que você vai subir para o céu. Aleluias. Que eu e você possamos ser exemplo. Mas como eu disse, essa mulher era exemplo. Essa mulher dava bom testemunho. Essa mulher não queria, vamos dizer nos dias de hoje, vou te dar algo, vamos tirar uma selfie aqui para mostrar que eu te dei. Aleluias. Não, ela fazia por amor. Algo bom que ela tinha era isso, amor. E quando nós temos um encontro com Deus, nós temos amor. Aleluias, como na pregação de ontem, meu pastor Leandro falou, muitas das vezes, se nós agir pela carne, vamos irar, vamos querer falar tantas coisas, mas o Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus na nossa vida, não deixa. Aleluia, a carne quer falar alto, mas o Espírito Santo é maior do que ela. É por isso que temos que alimentar cada dia mais o Espírito Santo. Porque quando nós deixamos a carne fazer parte da nossa vida, ser maior do que o próprio Espírito Santo, vamos pecar, vamos fazer coisa errada. Mas quando o Espírito Santo está na nossa vida, no momento que você vai pensar e falar algo, o Espírito Santo fala, calma, não é desse jeito. Aleluia, não foi assim que eu te ensinei. Abaixa a tua cabeça, deixa que eu estou no controle. Aleluias. Então aquela mulher, como eu disse, era uma mulher cheia de obra. E quando nós observamos a Bíblia, lá em João 15, e o verso 16, Jesus vai dizer que Ele nos escolheu. Aleluia, olha o que o texto vai dizer ali, vamos estar lendo junto ali. Aleluia, João 15 e o verso 16. Aleluias, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vais e deis frutos, e o vosso fruto permanece, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, Ele lhe conceda. Aleluias, Jesus nos escolheu para dar fruto. Aleluias, não queira ser que nem aquela figueira, que no momento que Jesus chegou até ela, bonita, cheia de folhas, que estava simbolizando o povo de Israel, um povo escolhido, mas não tinha fruto, só tinha folhas. Jesus não nos escolheu para nós ter só aparência, não. Ele quer que além de a gente ter uma aparência boa, porque o crente tem que se vestir bem, mas também tem que dar fruto. Aleluias. E o fruto, não é eu que vou dizer o fruto que eu tenho, mas vai se mostrar, né, no dia a dia. Aleluias. Lá em Lucas 6 e o verso 43 vai dizer que pelos frutos somos conhecidos. Vai nos conhecer pelo fruto. Aleluias. Aí é onde o ditado do mundo, que a máscara cai. Não adianta nada eu ter aparência, vamos dizer, uma fruta que eu gosto, de maçã, e lá fora eu estou sendo um limão cheio de espinho. Aleluia. É complicado, porque é o que vai dizer, porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Verso 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se conhece figo do espinheiro, e nem se vindima uvas dos abroeiros. Aleluias, é meio difícil. Aleluias, traduzindo tudo, não tem como do limão nascer uma banana, ou do pé de bananeira nascer uma uva. Então pelo fruto você se conhece a árvore. Aleluias. Então Jesus, Ele nos mostra, nos chamou para dar fruto, e esse fruto tem que ser fruto bom. Aleluias. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós éramos uma árvore que dava mais fruto, mas quando Jesus nos escolheu, Ele nos mudou, nós somos nova criatura, nova pessoa. As coisas velhas já se passaram, e eis que fez tudo novo. Aleluias. Lá em Mateus 7 e o verso 16, aleluias, até o verso 20, vai complementar o que nós estávamos falando, que pelo fruto conhece a árvore. Aleluias. Mateus 7 e o verso 16, porque seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva do espinheiro, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto má. Aleluias. Deixa eu ver se foi. Pode continuar, até o 20.
Não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Aleluia. Está entendendo? Não precisa. Aqui entra algo que muitas das vezes a gente pode até contestar. Já viu aquilo que muitas das vezes nós já falamos, ou até pode falar: por que a pessoa fica falando da minha vida? Se você está dando bom fruto, fique tranquila. Aleluias. Porque o que vai falar de você é coisas boas. Se está falando algo que não é daquilo que você está dando, pelos seus frutos, deixa falar, está mentindo. Aleluia. A não ser que muitas das vezes nós estamos dando mau fruto, e aí nós temos que ficar quietinho, né? Nós temos que ouvir aquilo e melhorar, porque tem a crítica construtiva, que é para nós melhorar. Aleluias. Então, como eu disse, o primeiro ponto positivo dessa mulher, ela é cheia de obra. Aleluias. Ela era uma pessoa que dava bons frutos, era uma pessoa que era reconhecida pelo testemunho dela. Não precisava ninguém fazer propaganda dela. Ó, ali, ó, aquele ali é um pastor, ó, nota 10. Não. Pelo que a pessoa era, as pessoas falavam: nossa, aquela mulher ali é diferente, é uma serva do Senhor, é uma serva fiel, aquela realmente tem Deus na vida dela, pelo que ela está fazendo. Olha as obras que ela está fazendo. Aleluia. Nós sabemos que fé sem obra é morta. Muitas das vezes nós achamos que só acreditar, pronto, acabou. Mas se Jesus tem um chamado na tua vida, as obras vai ter que aparecer, os frutos vai ter que aparecer. Aleluia. Não pensa que o fruto é você vir pregar, tomar conta da igreja. Não. Deus, Ele nos fez uma árvore que vai transparecer todo tipo de fruto. Às vezes o teu fruto é dar um abraço, às vezes o teu fruto é ajudar alguém. Não precisa estar aparecendo. Às vezes o teu fruto é limpar a igreja. Às vezes ninguém nem nota quem está limpando a igreja, e está dando muitos frutos. Aleluias. Mas o importante é dar fruto. Por mais que você seja uma árvore escondida, ninguém está vendo o teu fruto, mas Jesus está vendo. Aleluias. Então, essa mulher era uma mulher que fazia boas obras, uma mulher que ajudava. Aleluias. E muitas das vezes nós pensamos que fazer a obra é só vir aqui na frente e fazer as coisas. Quantas pessoas, né, que eu já vi falar alguns tempos atrás, falam assim: nossa, eu queria tanto fazer as coisas na igreja, fazer a obra, e o pastor me barra, aquele ali, aquilo. Acha que a obra é só vir aqui pregar, cantar. Não é isso não. Tantas coisas que tem na igreja necessidade. A pessoa que fica na porta está fazendo a obra, a pessoa que marca o nome está fazendo a obra, a pessoa que traz um copo d'água. Então tudo que envolve o reino de Deus é a obra. Se você convidar alguém para a igreja, está fazendo a obra. Você falar da palavra de Deus para alguém na tua casa, você já está fazendo a obra. E muitas das vezes nós temos nos acomodado. Nem isso queremos fazer. Às vezes nós possamos falar para alguém, até mesmo do trabalho, e não temos a coragem de falar. Às vezes esperamos: vou convidar o pastor, alguém. Não, mas Deus colocou você nesse exato momento para falar. Faça a obra do Senhor. Faça a boa obra. Aleluias. Então o primeiro ponto positivo dessa mulher era isso. Era uma mulher que fazia muita obra. Era uma mulher reconhecida pelo teu fruto, pelo teu testemunho. E o texto também vai nos mostrar algo, como eu disse aqui no verso 37. E aconteceu que naqueles dias que enfermando, ou seja, ela ficou doente. Entenda algo. Não é porque essa mulher era boa, não é porque essa mulher fazia obra, não é porque essa mulher dava bom testemunho, fazia tudo conforme Jesus gostava, que os dias maus não chegou para ela. Então os dias maus chegam para todos nós. Aleluia. Todos nós vamos passar por um dia difícil. Aleluia. Muitas das vezes achamos que Deus não está conosco. Senhor, por que essa enfermidade? O Senhor não está comigo, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não. Todos nós somos ser humano. Todos nós, se pegar o martelo, bater no dedo, vai sentir dor. Então todos nós passamos por momentos difíceis. Não achamos que só porque eu e minha esposa somos pastores, somos super-herói. Não. Somos conforme vocês. Aleluias. Então chegou o dias mau para aquela mulher. Lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, 12, o texto vai dizer: lembra do teu Criador na tua mocidade, antes que cheguem os dias maus. Aleluias. Então Deus já alerta desde jovens. Nós temos que nos esforçar
porque os dias mal pode chegar, e aí vamos estar fracos. Olhando para esse texto, vamos observar que essa mulher já estava com o céu garantido, era uma serva do Senhor, uma mulher de bom testemunho, uma mulher que tinha bom fruto, mas por tudo que ela fez, ela não precisou que alguém pedisse por ela. E muitas das vezes nós temos que pedir socorro, né? Na verdade ela não precisou, né, que ela fosse atrás devido tudo que ela estava passando, mesmo quando ela estava enferma, chegou ao ponto a morte. Mas o que aconteceu? As pessoas pediram por ela, porque era uma mulher tão querida, que as pessoas foram atrás de Pedro para que voltasse a trazer vida para aquela mulher, porque não queria que aquela mulher fosse embora. E aqui, né, um parênteses, como as pessoas que estão à nossa volta pensam de nós, né? Será que as pessoas querem se aproximar de nós, querem ficar perto de nós? Aleluia. Já viu aquela pessoa que muitas vezes você começa a conversar, não quer parar mais? Às vezes minha esposa pega no meu pé, né? Tem que chamar para casa para tomar um café, porque às vezes a gente fica ali conversando e a conversa vai, e é gostoso. Tem pessoas que estão do nosso lado, que começam a conversar, você começa a ouvir, começa a falar, você, se deixar, você fica a noite toda conversando. Mas às vezes tem aquelas pessoas também que vêm até nós, eu não falo aqui, mas se a gente observar, que vai falando com você, a sua vontade é o quê? Nossa, eu queria estar em casa agora, aleluia. Mas Deus, aqui eu vejo que essa mulher era uma mulher, além de ser uma mulher de boa obra, era uma mulher que todo mundo amava. Como eu disse, as pessoas foram pedir socorro por ela, aleluia. E no momento que as pessoas foram pedir socorro por ela, foi atrás de um homem de Deus, um homem que realmente podia fazer a diferença, aleluia. E o terceiro e último ponto aqui, o texto vai dizer o que? Quando ela está enferma, que chega ao ponto de morrer, leva ela para um quarto alto. Se a gente observar esse quarto alto, pode simbolizar algo profético. O que os evangelhos vai dizer? Quando nós for lá, entra no nosso quarto, fecha a porta e ora em secreto. Quarto é um lugar de intimidade nossa com Deus. Quarto é um lugar onde nós enfrentamos as nossas guerras espirituais, aonde nós temos que dobrar o nosso joelho, e aquilo que muitas das vezes não falamos para as pessoas, nós abrimos o nosso coração e falamos para Deus, aleluias. Então aquela mulher estava, além de estar no quarto, está dizendo quarto alto. Se a gente observar no Salmo 121, vai dizer o que? Eleva meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor que criou o céu e a terra, aleluias. O que o texto está nos trazendo aqui, que aquela mulher estava num lugar aonde ela ia buscar o socorro dela, aleluias. Aquela mulher estava num lugar aonde que para muito era o fim. A mulher estava morta, acabou. Mas quando nós guerreamos com Deus, pode se tornar o começo. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Ainda não é o fim, aleluias. Ainda você tem um quarto na tua casa, ainda você pode dobrar o teu joelho. O inimigo pode falar que é o fim, acabou, aleluia. O inimigo pode ter riscado aquele projeto, aquele sonho, algo na tua família, mas você ainda pode dobrar o teu joelho. Você ainda pode clamar aquele que está no alto, aquele que criou todas as coisas, e pode pedir socorro para ele. Porque naquele exato momento, quando Pedro chega ali, a primeira coisa que Pedro faz, tira todo mundo do quarto. Como eu disse, quarto é lugar de intimidade. Não queira levar as pessoas para o teu quarto, para a tua oração. Às vezes a luta é sua e de Deus, ou sua e da sua esposa, do seu esposo e Deus. Não precisa de muitas pessoas, porque naquele momento você vai estar abrindo o teu coração, rasgando o teu coração para Deus, e Deus vai ouvir, aleluias. E o interessante, que a oração de Pedro foi uma oração simples. Se a gente observar, quem não lembra do momento que a filha de Jairo estava doente, e quando Jesus entra, olha para você ver como o texto, né, dá uma parecida, que Jesus chega naquela casa, o que ele faz? Fala para todo mundo sair da casa, porque alguns estavam chorando ali, e quando todo mundo sai da casa, só fica Jesus, alguns discípulos
e o pai e a mãe daquela menina. E naquele momento, o que Jesus vai falar para aquela menina? Vai dizer, Talita cumi, em hebraico vai dizer o quê? Menina, levanta e anda. E aqui, se a gente observar o que Pedro vai dizer para Dorca, vai dizer, Tabita, levanta-te, aleluias. A mesma expressão que Jesus usou ali, dizendo, Talita cumi, levanta. Pedro aqui vai dizer, Tabita, levanta-te, ou seja, Dorca, levanta, aleluias. E naquele exato momento, vai dizer o quê? Que ela abre os olhos e vendo Pedro, assentou, ou seja, sentou, aleluias. Entenda que quarto é lugar de resposta, aleluias. Não acha que sair gritando na rua, não acha que sair falando na rede social, não acha que você ficar falando tantas coisas vai mudar a sua situação. Não, ainda quarto é lugar que eu e você possamos guerrear pelo aquilo que nós necessitamos, aleluias. Mesmo que ainda não há vida, nós temos um Deus que Ele pode dar vida. Mesmo que ainda para muitos é chacota, ficar dando risada, Deus pode fazer aquilo que é choro se tornar alegria. Mas para isso é necessário você confiar, para isso é necessário você prostrar como Pedro prostrou, dobrou o teu joelho, acreditar, mostrar que você é fraco, mas você crê no Deus que é forte e todo poderoso. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração, aleluias. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.